no poder da tua graça, no poder da tua misericórdia, Senhor. Peleja por nós, é no nome de Jesus que nós te pedimos, Senhor, crendo que o Senhor há de fazer muito mais, em nome de Jesus. Amém? Querido, abram as vossas Bíblias em 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo 20. Capítulo 20. 2 Crônicas, capítulo 20. Passei agora no Parque dos Engais, lá estava super lotado, não sei o que está acontecendo lá. Hã? Então acho que a igreja deve estar lá apresentando seus carros antigos, né? Tem pessoas que gostam, mas amém. Amanhã, gente, teremos aqui uma grande reunião. Nós vamos estar ministrando aqui. Parece que o Rodrigo vai estar aqui com a esposa dele, com mais alguns obreiros dele. Vamos estar ministrando uma introdução da Gênese da prosperidade. E os irmãos mais antigos da igreja também, se quiserem participar, que eles estão comigo aqui há mais de 5 anos, que quiserem participar, é uma coisa bem profunda, por isso que eu não estou convidando os novos convertidos, tá bom? Vamos deixar para uma outra vez, e que nós vamos trazer essa mensagem numa outra ocasião. Vai fazer parte da nossa escola. Quando os novos estiverem na vanguarda, aí nós vamos estar ministrando, mas por enquanto só os obreiros e aqueles mais antigos da igreja. Ok, irmãos? Não fique triste, não fique chateado. Na hora certa vai chegar a sua vez. Amém? 2 Crônicas 20, 20. Está aqui na tela? Está aqui, filho? E pela manhã, 20, 20. 2 Crônicas 20, 20. Quem achou, diga amém. E pela manhã cedo se levantaram, saíram ao deserto de Tecoa. Saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Amém? Senhor nosso Deus, lemos a tua palavra, na mesma queremos meditar. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Então, esse trabalho de amanhã, à noite, vai ser muito bom, porque é um trabalho que eu falo sobre a prosperidade à luz da Bíblia. Né? Esse seminário estava marcado em algumas igrejas para me ministrar, mas Deus pediu que eu começasse pela nossa igreja aqui. Então nós vamos começar um trabalho muito forte mesmo. Então se prepare, porque amanhã à noite vocês estarão aprendendo coisas profundas. E tem depois o seminário, que são 3 dias. Talvez a gente faça num sítio, ou faça num espaço que nós possamos ficar mais tranquilo. Acho que melhor num sítio, porque aí a gente já vai todos para lá, já fica lá. Ministração à noite, ministração durante o sábado à tarde, ministração no domingo,
até as 4 da tarde. São 14 horas de ministração. É um treinamento para aqueles que querem conhecer a Bíblia e querem prosperar, não é? Por muitos anos, muitos bons pastores deixaram de pregar sobre esse tema. Esse tema é um tema muito profundo. Eu vejo muitas igrejas, muitos pastores que não conseguem mesmo sair do lugar. Uma vida amarrada, uma vida triste, uma vida, não é, que não tem tanto sentido para o ministério, quando o ministério tem um grande sentido, não é? E nesse seminário nós vamos nos aprofundar nessa matéria, porque esses pastores dos quais eu falei, eles não ensinaram mais, não pregaram mais sobre esse tema, por causa de muitos ministérios grandes que se confundiram no ensino desse tema e passaram a tratar esse tema com muita leviandade, na verdade. E muitos se tornaram mercenários. E esses pastores deixaram, em função disso, ficaram inibidos em ensinar o povo sobre a prosperidade de Deus. Mas a prosperidade é uma matéria muito forte na Bíblia. E nós nascemos para prosperar. Amém? Eu não acredito de maneira nenhuma que o crente deve viver a vida sofrendo. Isso não é bíblico. Isso é maldição. Jesus se fez pobre para nos fazer rico. Agora, a riqueza tem lá os seus problemas também, não é? Porque tem pessoas que dizem, eu não tenho nada na vida, eu sou pobre, e, sabe? E outros murmurando, estou nessa luta faz anos, estou indo na igreja, dou meu dízimo, não consigo sair do lugar. É porque não conhece o caminho que leva realmente a nós nos encontrarmos com a prosperidade, e também com a maturidade, porque o poder financeiro, o dinheiro lhe dá poder. Quem tem dinheiro tem poder de mando, não é? A pessoa tem, não é, portas abertas, mas também com dinheiro, se a pessoa não souber lidar com o dinheiro, ele acaba sendo destruído, porque o dinheiro é bom quando ele é servo. Quando ele é senhor da vida de uma pessoa, ele se torna um carrasco. Não tem uma coisa que destrói mais o homem do que o poder humano, o poder financeiro. Quantas pessoas estão destruídas, não é? Por causa do dinheiro. Então, Deus nos leva a uma maturidade bíblica, uma maturidade espiritual, para poder nos dar, né? E eu acostumo, não, esse material, esse texto que eu vou citar agora, não está no material. Mas Deuteronômio capítulo 8 é um texto que muitas pessoas tinham que ler e reler esse texto. Quando Deus diz que, ali, quando estava tratando o povo dele, Deus disse, eu os fiz andar no deserto e ter fome, não é? E passar por uma série de adversidades, porque Deus ali estava testando o coração daquelas pessoas, não é? Para que quando eles entrassem na terra que Deus jurou a eles que daria, eles não iam dizer, foi minha força, foi o meu poder, foi porque eu sou bom, foi porque eu sou bonito, foi porque eu tenho isso, foi porque eu tenho aquilo, não é? Então eles não tinham que se auto-vangloriar, eles tinham que adorar a Deus, eles tinham que agradecer ao Senhor, não é? E passaram, eles entraram na terra prometida, passaram um tempo, aconteceu que o coração deles se exalçou,
E eles passaram a se apostatar, e aí perderam tudo que ganharam. Então você vai ver que Israel ficou muito mais tempo no cativeiro do que fora dele. Porque Deus abençoava, eles se prevaleciam. E achavam o seguinte: olha, nós agora estamos caídos, e se nós caímos, é só buscar o Senhor de novo, ele nos ajeita. Tem pessoas assim. Isso chama-se prevaricação. Não é? Não prevarique. Está na Constituição brasileira, crime de prevaricação. Você sabe o que tem que fazer, mas você não faz. Você prevarica. Amém? Então Deus deu muita chance para aquele povo, até que um dia, a medida de Deus encheu, e eles ficaram 70 anos no cativeiro. E aí isso foi alvo de dois grandiosos salmos da Bíblia. Salmo 126, quando Deus tirou de lá. Salmo 137. Você vai conjugar o Salmo 123 ao Salmo 137. No 137 você vai ver eles saindo para o cativeiro. No Salmo 126 você vê ele voltando do cativeiro. Então, você vai analisar que existe aí a cronologia bíblica. Salmo 126, eles saindo. Salmo 137, eles entrando no cativeiro. Amém? Então, não queira entrar no cativeiro. Então, nós vamos estar aqui com esse seminário. É um pré-seminário do seminário que nós vamos dar, intitulado A Gênese da Prosperidade. Por que a Gênese da Prosperidade? Porque você vai entender desde o princípio como você deve agir para prosperar. Amém? Amanhã vou estar aqui ministrando aqui das 7. Venha, traga um saco de bolacha se você tem problema, porque eu vou começar 7 horas. Diga comigo 7. Diga comigo 7, britânico. Diga, não é 10 para 7, irmão. Olha para o seu irmão e diga, não é 10 para 7. E nem 7:10. 7 horas eu vou começar. Se você perder um verso, eu sinto muito. Amém é que você não quer mesmo prosperar. Aí eu vou entender. Aí continue, não é? Continue orando. Tudo na vida é treinamento. Treinamento. Se o povo não é treinado, o povo não deslancha, não desata. Então, o que desata você? Porque tem pessoas que não entendem isso. Tem pessoas que não entendem. Nós vemos hoje em dia, muitos videntes no nosso meio. Muitos videntes no nosso meio. Muitas pessoas que têm vidência, não a vidência pelo Espírito Santo. Tem pessoas que escaneiam a sua vida e conta toda a sua vida. Chama-se paranormalidade. Tem pessoas que têm isso, é paranormal. E nós estamos vendo isso aí em todo lugar. Sabe aquelas visão que não se cumpre? O cara te vê na rua, escaneia a sua vida e lá na frente ele conta toda a sua vida para você. E você acha que foi Deus. E não foi Deus. Por isso que tem muita gente. A Bíblia diz, vós estás livres pela palavra que vos tenho. Lembra daquela moça lá do capítulo 16 de Atos dos Apóstolos? Tinha uma moça lá que ela fazia adivinhação. Ela tinha, ela era paranormal, aquela moça. E ela adivinhava e ganhava dinheiro. Aí na internet está cheio dessas pessoas, lotado.
lotada delas. E muitas delas travestidos de pentecostais. Mas não são. A África está um movimento muito grande disso lá. Tanto de feiticeiro que tem na África, não é? Denominados pastores, não é pouco, não. E o pior de tudo, eles estão vindo para o Brasil aqui. E está trazendo confusão no nosso meio. Tem muita gente aí com a pochete lotada de visão, revelação e profecia desses caras, que não se cumprem. Amém? Por isso que a nossa igreja é uma igreja. Não sou contra dom, pelo amor de Deus. Deus me usa também, dons espirituais, mas eu sei quem me usa. Amém? Eu sei quem me usa. Tá certo? Então tem pessoas que não sabem quem usa ela. E está por aí nas internet, nos Facebooks da vida, trazendo recado que não tem nada a ver com Deus. E muita gente está lá, sabe, assistindo isso, vai até meia-noite, 1h da manhã, os caras estão lá, pedindo dinheiro e fazendo os marabalismos espirituais, mas não do lado divino, do outro lado, confundindo muitas mentes, confundindo mentes incautas, pessoas que não gostam da Bíblia, pessoas que não lê a Bíblia, pessoas que têm a Bíblia lá na casa dela como um enfeite ou como um amuleto. Não tem aquelas pessoas que colocam a Bíblia aberta no Salmo 91, você chega na casa dela, aquela parte da Bíblia ali está preta já de tanta sujeira. Por quê? Eles usam como amuleto. Não é? Diz que o Salmo 91 expulsa demônio. Quantos creem que o Salmo 91 expulsa demônio? Levante a mão. Estão com medo? Levante a mão. Quantas pessoas acham que o Salmo 91 expulsa demônio? O Salmo 91 não expulsa demônio. Quem expulsa demônio é o Senhor dos Salmos. Hoje que Davi diz, guardo a palavra no meu coração, guarde a palavra no seu coração. Ela tem que ser vida em você, ela tem que se incorporar em você. A palavra tem que se amalgamar em nós, para que ela tenha vida. Amém? Agora tem pessoas que recebem a palavra somente no intelecto, entra por ouvido, sai pelo outro, não é? Guarda na mente e amanhã esqueceu. Não é? Tem pessoas assim? Se eu perguntar aqui qual foi a mensagem que eu preguei há 3 semanas atrás, eu vou ter dificuldade, né, de saber que alguém aqui se lembra. Mas um estudo bíblico bem abalizado, não é? Não confie tanto na sua mente, escreva e deposite no Espírito, creia e faça com que a Bíblia se incorpore dentro de você. Jesus disse, se eu estiver em você, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiseres, vos será feito. Então não precisa, eu tenho uma visão que você vai ganhar um carro, precisa? A irmã, pastora, você vai ganhar um carro. Olha, a irmã ali vai ganhar uma casa. Amém? Todos vocês são fruto, ou melhor, são, vamos dizer assim, já foram abençoados. Amém? A Bíblia diz que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção. Olhe para o seu irmão e diga, irmão, a Bíblia diz que você já foi abençoado com toda sorte de bênção. Amém? É tão simples as coisas, não é? É tão simples, as pessoas, né? Tem moças aí orando pelo namorado, para aparecer um príncipe encantado. Amém? Continua orando, ele aparece. Minha esposa orou bastante e apareceu. Amém? Vamos lá, irmãos. Vamos para a mensagem. Amanhã começa às 7 da noite e termina às 11 da noite. Traga um café, aquela mesa de ouro ali vai estar sobre ela, algumas coisas ali para a gente comer e ministrar.
Amém? Vai demorar um pouquinho, mas eu espero que você saia daqui com a mensagem no coração. Gente, esse texto está dentro de um contexto do capítulo 20 de 2 Crônicas. O que está escrito lá? A Bíblia diz que 3 nações vinham contra Israel. O governo que estava implantado ali de Deus era Josafá, um homem simples, um homem humilde, um homem de Deus, um homem de oração, um homem que estava ali posicionado, fazendo a vontade de Deus. Vem 3 inimigos, 3 nações poderosíssimas. Israel sempre foi uma nação pequena, até hoje. Israel é uma nação pequena. Mas o guardião de Israel é grande. Amém? Um dia eu estava num culto e uma irmã estava orando no fundo do culto. E a oração dela era essa: Senhor, eu sou tão pequenininha, Senhor, nas tuas mãos, tenha misericórdia de mim. Aí manifestou um demônio numa pessoa que entrou naquela igreja e disse: eu vou entrar nessa pequenininha aí. Ela levantou e disse: eu sou pequena, mas o meu Deus é grande. Saia dela em nome de Jesus. Amém? Então, o povo de Israel sempre foi uma nação pequena, tendo um território pequeno. Mas o Deus de Israel nunca perdeu uma batalha. Até hoje, aquele povo está lá rodeado de inimigos. Só tem uma nação que, vez por outra, não é, cede alguma coisa para Israel, que é o Egito, que é o único país daquela região que Deus tem uma aliança, porque a nação do Egito protegeu Jesus Cristo enquanto Herodes estava tentando matá-lo. Então Deus olhou para aquela nação e disse Deus que tem uma promessa sobre aquela nação. É uma nação, não é, que sempre, não é, regimentou muita gente para lutar contra Israel, mas perdeu todas as batalhas. Mas ele fica em cima do muro. Ora, defende Israel em alguma situação, ora, reúne os inimigos contra Israel. Mas Deus é provedor de Israel. Deus é amigo do seu povo. Deus tem uma promessa com aquele povo. Você pode dizer, você pode se sentir pequeno, mas o seu Deus, ele é grande. Confie no seu Deus. Amém? Continue simples e humilde, para que o seu Deus continue sendo grande e poderoso na sua vida. Então, eles estavam ali, na iminência de serem destruídos. Destruídos. Então, essas nações vinham subindo, elas se uniram. 3 nações que se uniram para destruir Israel. Aí, Josafá clamou ao Senhor, em jejum e oração, foi ao templo e clamou ao Senhor naquele dia com todo o povo de Judá, de Jerusalém, e clamaram ao Senhor. E quando eles clamaram ao Senhor, não é, o Espírito de Deus tomou posse de um jovem que estava ali dentro. Ele se levanta e diz: olha, Josafá e todo o povo, esta peleja não é vossa, essa peleja é do Senhor. Então, quando os inimigos chegaram próximo e se estabeleceram no vale, para poder, no dia seguinte ou na manhã, na madrugada, tomarem Israel, Deus fala pela boca do profeta que levante um grupo de cantores. Isso foi uma das maiores zombarias de Deus contra o inimigo. 3 nações poderosíssimas e bem armadas. E Deus manda contra eles um grupo de cantores. Que disse: desce pela ladeira de Ziz.
desce pela ladeira de Ziz, mandou os cantores ir cantando e descendo pela ladeira, ao encontro dos inimigos. E aí eles começaram a cantar. E aquele louvor chegou no coração de Deus. Veja que o louvor, quando é feito com o coração, com o espírito, com a alma lavada, com o coração puro, aí atinge o coração de Deus. Davi disse: um coração quebrantado e contrito, Deus não rejeita. Aí, sejam bem-vindos, em nome de Jesus. E aí o que acontece? Acontece que eles começam a cantar. E aquele eco do louvor entrou no vale, associado ao poder do Espírito Santo, gerou uma confusão terrível entre os inimigos, e eles acharam que no meio deles havia traidores e começaram a se matar entre si. Você vê que não precisou muita força? Precisou que oração, obediência, coração quebrantado e fé em Deus. Pronto. Os inimigos se mataram. No dia seguinte, Israel só foi buscar os despojos de guerra. E aí, nesse contexto, tem esse texto que diz o seguinte, que diz o seguinte, que acabamos de ler. Crede, o lado B, a segunda parte do verso, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos profetas e prosperareis. Esse texto está dentro da mensagem que nós pregamos 2 semanas atrás, semana passada e a outra semana, que Paulo diz: existe uma porta grande se abriu diante de nós. E são muitos os inimigos. Então, a Bíblia nos deixa claro que os líderes, os profetas, os pastores, os homens de Deus são guias para as nossas vidas. Então a Bíblia está dizendo: crede nos profetas e prosperareis. Não é? Nós somos conduzidos, o rebanho é conduzido pelo pastor. Embora tendo profeta, muitas vezes o pastor se faz profeta. E não havendo o profeta e havendo o sacerdote dirige o rebanho. Não é? Dirige o rebanho. Então, quando nós confiamos em nossos pastores e temos pastores que são homens maduros, homens, não é, que têm visão de Deus, homem que tem conhecimento bíblico, conhecimento da palavra, ele se torna um guia para as nossas vidas. Então, pastores são portas abertas, são portas que conduzem as ovelhas e ensinam as ovelhas como debilitar os inimigos. Então, quando o profeta se levantou-se para dar a direção. Então, pastores, profetas, são homens de Deus que dá destino para as pessoas. Quantas pessoas chegaram aqui sem destino? Pastor, eu não sei o que fazer da minha vida. No decorrer desses 40 anos de ministério, quantas pessoas chegaram a mim? Disse: pastor, dou graças a Deus pela sua vida. Eu estava perdido. Eu não sabia o que fazer. E agora sei.
Porque pastores são portas, né? São portas que se abrem para dirigir o rebanho, para revelar os inimigos, para mostrar para aquela ovelha, não é? O que fazer para enfrentar os inimigos e as adversidades da vida, não é? Quando a pessoa encontra com o seu pai espiritual, né? Tem pessoas que ele está perdido na vida. E a Bíblia diz que Deus levantou pais espirituais. A Bíblia é muito clara sobre esse assunto. Lá atrás, no Velho Testamento, quando o mundo estava na iminência de se perder, Deus vai à Mesopotâmia e chama Abraão para ser pai de multidões. Não é? Quando a pessoa ela entra numa igreja e se identifica com o pastor e diz: glória a Deus, eu achei o meu pastor. Não é fácil. Hoje em dia não é fácil você encontrar um guia espiritual, um pastor, para dirigir a sua vida. Não é porque nós estamos vendo aí mercenários para todo lado. Mas quem encontra um pastor, um pai espiritual, né, é como se uma porta grande se abriu diante dele. Eu conheci uma moça, ela disse, há muito tempo atrás, ela mudou de cidade, disse: pastor, quando eu conheci o senhor, eu vi a figura do meu pai. A figura do meu pai. E eu amo o senhor como eu amei o meu pai. Meu pai já não existe mais. Mas eu vi no senhor um pai. Eu disse, um pai espiritual. Se você for olhar na sua vida, examinar a sua vida, há algumas áreas da sua vida que o seu pai biológico não conseguiu tratar. Quando os filhos crescem, os pais olham para os filhos e quando vê alguma debilidade no filho, aí ele diz, poxa vida, eu deveria ter tratado meu filho nessa área, mas eu não consegui tratar. Não é? Quantos pais hoje se lamentam porque porque ele não queria, é porque ele só deu aquilo que tinha. Não é? Minha mãe era analfabeta, meu pai era um homem bem simples, então ele deu o máximo que ele podia dar. E chegou numa certa idade, eu sentia falta de muitas coisas. Não é? Quando a gente chega na juventude, a gente sente que alguma coisa não está bom, que está faltando alguma coisa. E o pai olha para o filho e diz, poxa vida, meu Deus do céu, eu fiz tudo, mas meu filho tem um problema que eu devia ter tratado. Então aí Deus levanta pastores, abaliza esses pastores, ensina esses pastores, passa esses pastores por processos de provações fortes. Todo pastor, todo homem que tem ministério, ele é provado por Deus. Não é só ter cara de pastor, jeito de pastor, não é? Ele tem que ele tem que passar pelo processo, ele tem que desenvolver o ministério de pastor, para que realmente ele seja um pastor. Não é só ter cara, jeito, conhecimento bíblico, não. Ele tem que ter baliza, ele tem que saber dirigir ovelha, ele tem que ser resiliente, ele tem que saber o tempo para todas as coisas, ele tem que tratar a pessoa segundo a experiência e a idade da pessoa. Ele tem que saber conversar com o adolescente,
ele tem que saber conversar com os jovens, ele tem que saber conversar com os velhos, ele tem que ter habilidade pastoral, ele tem que ter psicologia pastoral para poder tratar. E aí sim, ele pode ser um pastor, um guia de almas. Porque pastor não é um empresário, pastor é um guia de almas. Está na mão dele as coisas mais caras e preciosas de Deus, são almas. São almas. Então Deus levanta esses pastores para tratar a deficiência que o seu pai espiritual, seu pai biológico, não conseguiu tratar. Quantas pessoas vêm a mim, né, tem família, tem pai, tem mãe, mas tem alguma área da vida que o pai não conseguiu, embora tenha tentado muitos, mas não conseguiram. Então, quando essa pessoa vem para a guarda espiritual de um pastor, o pastor nota algumas deficiências e vai tratando aquela pessoa para que ela, né, realmente seja uma ovelha curada, sadia e abençoada para poder dar frutos. Amém, irmãos? Então, quando você chega numa igreja, puxa vida, encontrei o meu pastor. Acabou, você fica feliz, você fica alegre, você fica contente, você se sente protegida, você se sente protegido. Realmente eu tenho um pastor que ora por mim, me aconselha, me dirige. Se eu tenho algum problema, eu levo ao meu pastor e ele me dá a direção correta e certa. Amém? Então, quando nós achamos o nosso pastor e confiamos nele, ele se torna a porta para a nossa vida. Amém? Então, com Jesus foi assim. E você vai olhar para a Bíblia e vai ver pessoas sendo portas de saída, porta de entrada, porta de bênção, porta de vitória para outras pessoas. Até Jesus foi abençoado com a paternidade humana, com o pastor humano. João Batista foi porta para Jesus. Você vai ver, você não vai ver até os 30 anos de idade Jesus fazendo milagres. Você não vai ver nenhum tipo de unção sobre Jesus. Jesus está no cenário, Jesus está na vida. Mas quando ele chega aos 30 anos de idade, ele vem ao encontro de João Batista. E João Batista é a porta de entrada, porque Jesus, ele entrou legalmente, tanto no mundo físico, como no mundo espiritual, através de um profeta, através de um sacerdote, através de um homem de Deus. Amém? As portas se abrem, tanto na vida material quanto na espiritual, quando você encontra um líder, um guia espiritual para a sua vida. Então, quando você encontra o pastor, quando você encontra o sacerdote, você encontra a porta que tanto você estava esperando para poder vencer na vida, para poder crescer, para poder ser alguém que possa ser no futuro guia para outras pessoas, alguém que possa abalizar sua casa, alguém que possa lhe aconselhar em todas as suas atividades, em toda a sua vida, em todos os seus problemas. Jesus vem até João para ser batizado. Aí João, quando Jesus se aproxima de João, ele diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Naquele momento, João estava dizendo para Jesus: olha, está aí. Ele estava
avalizando o ministério de Jesus. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele já denominou, ele já deu destino. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí João olha para ele e diz assim: olha, seria eu que tinha que ir ao Senhor, o Senhor vem a mim? E Jesus disse: olha, isso tem que acontecer dessa forma. É dessa forma que tem que acontecer, para que a palavra se cumpra. Amém? Então o texto diz: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Então o caminho da sua prosperidade está no seu sacerdote. É ele que vai te desatar. É ele que vai lhe consagrar. É ele que vai lhe guiar. É ele que vai dirigir você. É ele que vai te dar destino para a sua vida. Quantas pessoas chegou a mim e falaram: pastor, eu não sei qual é o meu ministério. Eu não sei qual é o meu ministério. E essa é uma pergunta constante. A maioria dos crentes, presta atenção, não sabe o seu ministério. Desconhece, não é, a sua posição no corpo de Cristo. Quem é você no corpo de Cristo? Quantos ministérios, quantas igrejas tradicionais que nós conhecemos por aí, e eu vim de uma delas, que não falava dos ministérios. Então a pessoa não sabia onde estava. Tinha muitos pastores, conheço até hoje, que o ministério não contempla os 5 ministérios. Então, se você não sabe quem é você no corpo de Cristo, você está perdido. Você está perdido. Você não sabe quem é, você não sabe para onde está indo e você não sabe para onde está levando as pessoas. Um dia um pastor queria me consagrar diácono. Eu falei: olha bem para minha cara. Veja se eu tenho cara de diácono. Olha para minha cara, pastor, essa cara mal esculpida. Eu não sei rir. Eu não sei abraçar, irmão. Eu tenho dificuldade. Muita dificuldade. De abraçar as pessoas. De beijar. Não é? Eu estou beijando agora muito meus netos. Não é? Mas eu tenho dificuldade, irmão. Não é porque eu não quero, não. Eu tenho dificuldade. Ô, irmão, tudo bem. Eu vou, olha, deixa o seu carro aí, eu vou guardar ele para você, eu vou ficar vigiando. Ô, meu irmão, que maravilha que você veio hoje na igreja. Eu não tenho isso. Me consagra diácono e você perde todo o seu rebanho. Diácono é um cartão de visita para a igreja. É igual um vendedor, não é? E diga-se de passagem, Mogi Guaçu, Mojimirim, é uma das piores cidades do Brasil em termos de atendimento. Não sei se vocês perceberam. Tem lugar que as pessoas atendem com cara de delegado. Tem pessoa que fala: pô, mas aquele pastor tem uma cara feia terrível. Tem, uma cara feia. Coração é bonito, mas a cara é feia. Para você se identificar comigo, você tem que me conhecer. Porque, né, à primeira vista, porque tem pessoas que dizem: a primeira vista é o que importa, né? Não, senhor. Isso é mentira do diabo. Primeira vista você vai correr de mim, mas se você me conhecer, você vai ser meu amigo de verdade, porque eu sou amigo de verdade. Amém? Então tem pessoas que não conhecem. Então vem o pastor, vem o sacerdote para poder dar destino. Porque se você não sabe quem você é, você vai ter dificuldade de ter um destino para a sua vida. Quando você descobre quem você é, você descobre também o seu futuro. Não é mesmo? Amém? Quando eu descobri o meu destino,
Quando eu comecei a ler a palavra, comecei a ministrar os 5 ministérios, eu descobri tranquilamente, com muita facilidade, que o meu negócio era ministrar a palavra, meu negócio era mexer com comunicação. A minha área é comunicação. Eu não sei fazer mais nada. Se mandar fazer qualquer coisa, não sei. A minha área é pastoral, ensino, amém? Levantar liderança, levantar obreiro, não é? Ensinar, não é? Como ser uma pessoa, um homem de Deus, uma mulher de Deus, dar direção, destino, ministério. Eu dou um curso sobre ministério, quando termina o curso você já sabe quem é você, o que você vai fazer, sem eu precisar dizer o que você vai fazer. Amém? Então, o líder, o nosso líder, o seu destino está na mão do seu sacerdote. Então, por isso, as pessoas têm que conhecer aonde entrega a sua família, aos cuidados de quem você vai entregar a sua família. Hoje em dia está difícil você chegar numa igreja e dizer, olha, eu vou congregar com toda a minha família nessa igreja. Está muito difícil. Não quero dizer para vocês que não estou aqui vendendo peixe nenhum. Eu estou dizendo para você que o sacerdote dá destino às pessoas. Amém? Quando você encontra o seu sacerdote, você aí está tranquilo. Você encontrou o seu pastor, como os discípulos encontrou Jesus. E no finalzinho, quase no finalzinho lá, quando Jesus fez um discurso mais contundente, mais profundo, Pedro levanta e diz, esse discurso é muito duro. Jesus disse, quer ir você para lá? Quer ir você com ele também? Ele ponderou, deu um passo atrás, analisou. Amém? O líder, ele tem que chegar a esse ponto. Os discípulos que está junto com ele, está aprendendo com ele, está sendo discipulado por ele, entender que ele achou o pastor. E mais ainda, ele está tão seguro, né? Ele vive uma segurança tamanha que mesmo que o líder dele haja uma palavra mais dura com ele, ele dá um passo atrás, como quem diz assim, olha, eu vou pensar. E aí ele chega na casa dele, coloca o travesseiro na cabeça e começa a pensar sobre as passagens que ele teve na vida, sobre os antigos sacerdotes que ele teve. E aí ele volta dizendo, ó pastor, não tem saída. Para onde iremos nós? Para onde eu vou? Eu analisei, ponderei, não é? Tentei até ir num lugar, tentei em outro lugar, mas não dá, pastor. Eu vou ficar aqui mesmo. É por quê? Porque a pessoa encontrou o seu sacerdote. Amém? E com ele se une para que o nome do Senhor venha a ser glorificado, venha a ser adorado. Amém? Então Jesus diz que tem aqueles que passam pela porta das ovelhas. João 10, 1. Que ele passa pela porta das ovelhas. Aquele que passa pela porta das ovelhas, ele é conduzido pelo pastor. Mas tem aqueles que não querem passar. Eu não preciso de pastor. Tem pessoas, eu não preciso de pastor. Eu falo com Deus sozinho. Amém? Não preciso de pastor. Não preciso de sacerdote. Também não preciso da igreja. Veja o número de desigrejados que tem por aí.
Tem uns profetas aí na internet que ele está dizendo: não precisa de igreja, não precisa de pastor, não precisa disso. Conduza a sua vida sozinho. Vai em frente. Como? Não existe. E o pior de tudo são intelectuais da Bíblia que estão por aí falando essas besteiras. Você não precisa de pastor, você não precisa de uma igreja. Isso é mentira do diabo. Nós precisamos de ter um sacerdote. Ninguém exerce autoridade se não estiver debaixo de autoridade. Como é que você vai exercer autoridade se você não tem uma autoridade sobre você? Não existe isso. E Cristo deixou isso bem claro quando ele falou com o centurião. Quando ele falou com o centurião. O centurião chega nele e diz: olha, o meu criado está lá, cheio de problema, está lá endemoniado. Se eu vou lá, ele disse: não sou digno de entrar debaixo do seu telhado. Mas manda só uma palavra, e meu servo sarará. Veja, E ele disse ainda: eu tenho homens sobre a minha autoridade. Eu digo vai e ele vai. Eu digo vem e ele vem. Aí Jesus olhou para ele. Presta atenção que Jesus disse para ele. Nem mesmo em Israel vi tamanha fé. Quem estava em Israel? Elias, Eliseu, Abraão, todo aquele pessoal. Ele disse: nem em Israel eu vi tanta fé. Então, o homem que se despontou como o homem de maior fé na Bíblia foi o centurião romano. Amém, irmãos? Por que Jesus exaltou? Porque ele conhecia de autoridade. Ele diz: olha, eu tenho autoridade sobre o meu soldado, o Senhor tem autoridade sobre todas as coisas. Então, se o Senhor mandar uma palavra, só uma basta. O meu servo vai ser curado. Quantas vezes você chega no seu líder e conversa com ele? Você tem um problema gigante. Um dia desse veio uma moça chorando para mim. Pastor, mas eu estou com um problema, pastor. O senhor precisa ver o tamanho do problema. Quando ela contou o problema para mim, e eu aconselhei ela, parecia que ela estava com uma pedra de 200 toneladas nas costas. Ela terminou de conversar comigo e saiu com a tampinha de garrafa na cabeça. De 1 tonelada, não é? Ela saiu leve, leve. Amém? É assim. Por isso que confie nos homens que está sobre tua vida, os profetas de Deus, sacerdotes, porque ele abre porta na sua direção. Ele te abençoa. E amanhã nós vamos entender isso perfeitamente. A autoridade sacerdotal. Nós vamos falar muito aqui no curso que nós vamos dar, aqui em nome de Jesus Cristo. Então, quando essa palavra, o profeta disse essa palavra, foi, não é? Quando Israel teve uma grande vitória. Olha, confie em Deus, vocês vão estar seguros. Confie nos seus profetas e vocês vão prosperar. Amém? Então a prosperidade nossa está na mão do nosso líder, do nosso profeta, daquele que Deus colocou sobre nossa vida para ser autoridade sobre nós, nos conduzir. Eu tenho 2 pastores. Eu tenho meu pai espiritual que me ensinou. Ele mora em São Paulo, em Mariporã. Ele tem, acho que 3 anos mais velho que eu. Foi o homem que me orientou quando eu voltei. Eu me desviei dos 15 aos 20 anos por conta de um pastor. E quando eu voltei, esse meu pastor me acolheu. Ele se tornou um conselheiro muito forte para mim. Quando eu tenho algum problema, eu ligo para ele. Parece que o homem aplica um analgésico
Amém? Um analgésico bíblico. Cara, isso aí a gente resolve assim, assim, assim. Pô, mas como é fácil, cara. Eu não tinha pensado nisso. Amém? Mas é isso aí. Então isso é bom, isso é maravilhoso para nós. É igual você tem um pai, a mulher que tem um marido, né, de excelência. Ela está segura dentro de casa, tranquila. Quando ela tem o seu sacerdote, ela está mais segura ainda, porque ela está segura na vida física e ela está segura na vida espiritual. Quantos casamentos destruídos, não é? Quantos casamentos destruídos. Um dia uma mulher veio a mim e disse para mim: pastor, meu marido me traiu. Ligou para a rádio. E ela ligou na rádio há muito tempo atrás. Muito tempo não, uns 10 anos atrás. Ligou para a rádio e falou: pastor, eu gostaria de marcar uma hora com o senhor para conversar sobre um assunto que eu estou sofrendo muito. Eu disse: pois não, irmão, pode vir. E ela foi à rádio, eu atendi ela na rádio. Eu disse: pastor, o meu marido me trai. Meu marido me trai. E eu disse: e aí? O que que você tem em mente em fazer? Ah, pastor, já estou decidida. Mas eu queria conversar com o senhor porque eu ouço o seu programa todos os dias. Eu gostaria de conversar com o senhor para me tomar uma decisão mais profunda. Já estou com os papéis já encaminhados. Já contratei advogado, já estou com os papéis encaminhados, porque o meu pastor disse ele me traiu. E eu tenho legalidade, segundo o capítulo 19 de Mateus, eu tenho legalidade bíblica para poder divorciar do meu marido, uma vez que ele me trai. Eu falei: você está firme nisso? Tá, só que tem um problema, pastor. Esse homem, ele se arrependeu. Se arrependeu e ele dorme lá na frente da minha casa, na calçada da minha casa. Ele está dormindo lá, na calçada da minha. E quando eu saio, ele só falta se ajoelhar para me pedir perdão. Só que meu pastor disse para mim não fazer isso. Eu disse: mas quantos anos você tem? Ela disse: eu tenho 36 anos. Só, pastor, tem uma coisa, eu não quero mais homem na minha vida. Eu falei: bom, você acabou de contar a maior mentira desse mundo para mim. Não minta, isso é mentira. Você é uma moça nova, me perdoe, você é uma moça nova, você é uma moça bonita, e vai passar esse tempo, e aí você, certamente, você já vive uma vida de casamento há muito tempo, e vai chegar um ponto que você vai esquecer tudo isso, e você vai buscar alguém para a sua vida, porque você não vai ficar, com 36 anos de idade, você vai ficar solteira pro resto da vida. Isso não existe, isso não vai acontecer, é porque você está vivendo um drama. Agora vamos lá, ouça o meu conselho para você. Seu marido errou, ele cometeu um erro. A Bíblia também, a Bíblia no capítulo 19, que citou o teu pastor, lhe dá esse direito. Mas também a Bíblia fala de perdão. Você pode perdoar. Não é? Você pode perdoar. O perdão é bíblico. O perdão é bíblico. Esse homem está lá, dormindo, na calçada da sua casa. Ele está lá mais de 30 dias, dormindo. Se ele não te amasse profundamente, ele não estaria lá. Ele cometeu um erro. E ele pensou no grande erro que ele cometeu. Ele olhou para trás e disse: perdi minha família, perdi meus 3 filhos, perdi minha esposa, que eu amava tanto. Então o diabo veio e se posicionou na vida desse homem.
Agora, a irmã pode perdoar ele. Porque a irmã pode ter consequências lá na frente. Que talvez a irmã pode chegar lá na frente e se arrepender duramente. Primeiro porque a irmã não vai ficar sozinha. A irmã vai querer casar com alguém, vai querer ficar com outra pessoa. Digamos que a pessoa que a irmã vai ficar é um cara solteiro, digamos. E ele vai querer um filho dele com você. Você já tem 3 do outro. O juiz vai dizer para você que você tem que receber o seu primeiro marido lá todo final de semana para pegar os filhos, ou cada 15 dias para pegar o filho. Aí o cara que vai estar com você talvez não seja tão pai daqueles meninos quanto é o pai verdadeiro. E ele vai querer aconselhar os filhos dele diferentemente do pai verdadeiro. E quando os filhos encontrar com o pai verdadeiro, vai desabafar do modo que ele está sendo criado, porque dificilmente você vai encontrar um segundo marido que vai tratar os filhos do outro igual ele trata os dele, ou dele. Então esse é um problema que você pode ter no futuro. Aí, esses 3 meninos estou dizendo aí pode, ele pode olhar para o seu atual marido e dizer para ele assim, ele vai querer educar um menino novo, 13, 14 anos, é um problema. Os meninos vai dar uma de rebelde em casa, ele vai querer corrigir e os meninos vai dizer, você não é meu pai. Você vai ter um problema. São 3 adolescentes. Você vai ter um problema. Agora, como você pode perdoar ele e ele ser o melhor marido do mundo para você? Porque ele reconheceu o erro, ele pisou na bola, ele sentiu que ele fez uma coisa que não deveria ter feito, se arrependeu profundamente, senão ele não estaria lá 30 dias dormindo ao relento, num frio terrível desse, pedindo perdão para você. Ele pode reconhecer que errou. E aí você pode ter um marido melhor, nele você pode ter um marido melhor do que você teve. E ele nunca mais vai fazer isso. Não precisa fazer o que eu estou pedindo. Pensa, volte daqui um mês para me dizer. Não volte daqui antes de um mês. Não volte. Não demorou 10 dias, ela veio lá. Pastor, posso falar com o senhor? Eu falei, pode, pastor. Olha, aquilo ali ficou remoendo a minha cabeça. Eu dormia, eu ficava pensando, poxa, eu posso dar uma chance para ele, e ele se arrependeu, está aí, e eu posso ter um marido maravilhoso. Ela pôs ele para dentro, no dia seguinte ele estava com flores. Ela disse, pastor, faz 15 dias que o cara vem com flores todo dia. Ele me beija, ele me abraça, diz, você é a melhor esposa do mundo, me perdoa. Ele já pediu 15 perdão, ou melhor, mais de 30 perdão nesses 15 dias. Ele me todo dia quando ele sai do serviço, pastor, ele traz um buquê de flores. Ele me levou na loja, pastor, olha, pastor, o que o senhor disse para mim foi profético. Eu tenho hoje um marido nele muito melhor do que eu tinha antes. E eu sei que ele nunca mais vai fazer isso. Ele me cobre de tudo que eu preciso. Antes de eu espirrar, ele já grita lá, saúde. Esse homem nunca lavou prato, agora está lavando toda a louça em casa. Ele nunca lavou, nunca me ajudou a lavar um prato. Agora, pastor, não tem cansaço para o homem, não. Eu chego lá, né? Ele chega em casa do serviço, toma banho e começa a olhar a casa para ver se tem alguma coisa, lava a casa, cuida das crianças. Pastor, leva as crianças. Pastor, o homem está totalmente diferente.
Mas ainda tem alguma coisa no meu coração. Eu falei, então tira. Acaba com isso. Vamos orar por você aqui e vamos expulsar. Se tem algum pequeno demôniozinho ainda que está. Ela disse, pastor, eu vou ficar com meu marido. Está com ele até hoje, faz mais de 10 anos. O homem está uma belezinha. Amém? Perdão. Perdão também é bíblico, não é? Agora, ela poderia destruir a vida dela. Um tremendo de um homem do lado dela, e ela poderia ter deixado para lá e ter corrido o risco de pegar um cara qualquer aí, um cara que ela não conhecia direito, e destruir a vida dela. Não é? Podia se aventurar no mundo. Hoje, para encontrar um homem no mundo, está muito difícil. Também vocês, casadas mulheres, se mantenham fiéis aos seus maridos, bonzinhas, amém? Porque você pode encontrar um pior do que ele. Se ele tiver algum problema, você pode encontrar um pior do que ele. Posso ouvir um amém? Então, quando nós encontramos o nosso líder, o nosso pastor, que pode dar destino à nossa vida, então fique tranquila, não corra de um lado para o outro. Cuidado com esses profetas do inferno, cuidado com esses adivinhos. Fique firme, se mantenha firme, e o nome do Senhor será glorificado. Vamos levantar? Queridos, hoje eu acordei 3 horas da manhã. 5:30 da manhã eu estava saindo de casa e estou